Olá, queridos amigos, queridos irmãos de Sergipe e principalmente o pessoal que está aí em Itabaiana. É com muita alegria que estamos juntos e mais uma vez podemos compartilhar com vocês a palavra de Deus. Recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho e queremos dizer que é sempre bom, né, estar com vocês. Queremos agradecer a oportunidade de estar aqui na rádio, né, a FM 87.9, no programa Maravilhosa Graça. Agradecemos ao irmão Mano, né, pela oportunidade de estar aqui e queremos mais uma vez compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. O tema da nossa campanha deste ano é Porque Ele me amou. E o texto onde a divisa está escrita é na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, a partir do versículo 16, nós temos aqui, né, o grande texto do apóstolo João falando sobre o amor. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Olha que texto maravilhoso nós temos aqui falando sobre o amor. Então nós estamos diante de um imensurável amor. Até hoje, ninguém conseguiu descrever através de palavras, né, o tamanho do amor de Deus. Por mais que se fale, por mais que se escreva sobre o amor, jamais conseguiremos chegar a uma compreensão total do amor de Deus em favor de nós, seres humanos. Então, por mais que estudamos sobre o amor, por mais que meditemos sobre o amor, não conseguiremos entender o porquê desse tão grande amor demonstrado por nós. Pessoas tão falhas, imperfeitas, como somos todos seres humanos. O amor de Deus, ele está em todas as páginas da Bíblia Sagrada. E encontramos centenas de referências falando sobre esse amor. Desde os patriarcas, os profetas, todos eles escreveram, né, fizeram narrativas a respeito deste grande amor, tentando descrever, mostrar as ações de Deus neste mundo. Então, quantas ações maravilhosas são a pura manifestação do amor de Deus em favor do ser humano, mesmo, né, que eles não tenham conseguido demonstrar ou mostrar, né, toda a intensidade desse amor. Então, para entender o grande amor de Deus por nós, temos que olhar a própria criação, né, como Deus criou o mundo maravilhoso, perfeito, a criação do homem, algo extraordinário, né, o ser humano, né, numa inteligência, quantas coisas, né, tem saído da mente humana, da inteligência humana, mas foi Deus quem criou o homem assim. Quantas invenções extraordinárias, né? Onde quer que o Senhor tenha colocado a sua mão, vemos que ele é a própria perfeição. Ainda que nós, como seres humanos, vivamos em pecado e desobediência, né? Então, falar sobre o amor de Deus sempre será um grande desafio para todos nós. Como colocar em palavras as ações que norteiam, né, o sentimento de Deus pela humanidade? Confesso que não tem sido fácil falar sobre o amor de Deus. Estou aqui procurando palavras
para dizer desse grande amor que ele tem por nós, né? E continua sempre sendo um desafio. Estou tentando entender, né, o porquê desse amor de Deus. A única coisa que consigo dizer é que Deus nos ama, né? Deus decidiu nos amar, e ainda que sejamos pessoas indignas, né, ele dedica a nós o seu amor e o seu cuidado. Ainda que conheçamos toda a história da salvação, que é uma história de amor, né, ainda assim, né, nós não correspondemos a este grande amor de Deus, né? Ele continua, né, cuidando de nós, nos amando, ainda que pessoas indignas, completamente indignas. O apóstolo João, também conhecido como o apóstolo do amor, ele dedicou esta carta e procurou descrever o amor, apresentando como novo mandamento dado por Jesus. O novo mandamento implica em amar a Deus e amar aos irmãos, amar ao próximo. Então, o apóstolo João está mostrando, através dessa primeira carta, que é impossível amar a Deus, a quem nós não vemos, se nós não amamos os irmãos a quem vemos. Fica claro que nós demonstramos o nosso amor a Deus quando amamos os nossos irmãos, quando amamos os nossos semelhantes, né? Então, ele ainda diz que aquele que ama ao seu irmão está na luz, mas aquele que odeia está nas trevas. Então, que desafio para nós o amor. Então, Deus ama a todos, Deus está cuidando de cada um de nós, e nós não podemos ser indiferentes com os nossos semelhantes. Então, precisamos amar cada pessoa sem esperar nada em troca. O que aprendemos então com o apóstolo João e os demais escritores bíblicos? Quais as lições que podemos extrair das Sagradas Escrituras sobre o amor? Nossa campanha missionária desse ano está, né, com o grande desafio, esse tema lindíssimo, porque ele me amou. Qual o objetivo desse tema? O que precisamos aprender com esse tema e com essa campanha missionária? Naturalmente, temos grandes lições para aprender. E a primeira lição que nós precisamos aprender é que Deus é fonte inesgotável de amor. A Bíblia declara que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus ama, e ele se tornou uma fonte inesgotável de amor. Todas as pessoas que têm um relacionamento com Deus são pessoas que amam. Qualquer pessoa que tenha ódio no coração, espírito vingativo no seu coração, não ama, porque não conhece a Deus. Então é impossível alguém conhecer a Deus e ter um coração odioso. Pessoas que não conhecem a Deus não têm capacidade de amar e nem de perdoar alguém. Então, nós temos aqui o desafio, entender que Deus é fonte de amor e todos nós precisamos conhecer a Deus, né? Então, qualquer pessoa que ama a Deus também ama ao próximo, né? Porque Deus é amor, né? Então, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Toda a diferença está em conhecer a Deus, crer em Jesus. Isso é muitíssimo diferente de ser um religioso apenas. Há muita gente religiosa que não ama, que é vingativa, egoísta, desumana, né? E a razão é simples: não conhecem a Deus, não têm Deus. Porque se conhecessem a Deus, na verdade, Deus é amor, Deus é uma fonte de amor. Então, uma pessoa que crê em Jesus, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo de Deus e se torna completamente diferente. Passa a amar
até aos inimigos. Essa atitude é que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Por exemplo, no Velho Testamento, a história de José do Egito. Ele foi odiado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, tornou-se escravo naquele país, sofreu muito, passou muitas dificuldades, calúnia, prisão. Mas quando seus irmãos vieram para o Egito em busca de comida, em busca de alimento, que José os viu, ele não se conteve. Poderia se vingar, mas ele saiu da presença dos irmãos e foi para uma sala chorar. E o choro foi tão alto que foi ouvido por todas as pessoas que estavam ali naquele palácio. Então vejam, né, qual a razão de uma pessoa injustiçada amar as pessoas que o maltrataram. Por que José amou os seus irmãos? Porque ele conhecia a Deus, ele tinha intimidade com Deus, e Deus é amor. Quem tem Deus ama a todas as pessoas sem discriminação, porque Deus é essa fonte inesgotável de amor. Podemos dizer que toda pessoa que conhece a Deus também se torna uma fonte de amor, porque Deus habita em seus corações e Deus é amor. Então é preciso, queridos irmãos, amigos, avaliar as nossas atitudes em relação ao próximo. Realmente eu amo ao próximo? Consigo perdoar? Me preocupo com as pessoas? Quero o bem das pessoas? A resposta a essas perguntas vão indicar se tenho ou não tenho Deus na minha vida, porque Deus é amor. Segunda coisa que aprendemos é que o amor exige provas, precisa de ações. Quando lemos que Deus é amor, né, também lemos que ele deu prova do seu amor para conosco. Podemos começar com o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui está, né, o coração da mensagem bíblica. Apresenta, né, a tal maneira do amor de Deus, um amor que vai além da capacidade humana de entendimento, de compreensão. Deus não tinha dois filhos, ele tinha um único filho, e ele deu o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, como prova do seu amor por nós. É muito fácil dizer que amamos a Deus sem provar que isso é verdade. Se sairmos pelas ruas da cidade perguntando quem ama a Deus, todas as pessoas responderão de forma afirmativa. Mas isso não é verdade, porque a maioria das pessoas, inclusive religiosos, vivem com o coração amargurado, cheio de ódio, cheio de mágoa, são vingativos. Onde estão as provas do amor a Deus? Amor exige provas, né? E nós precisamos provar que amamos a Deus, né? Então o apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, aliás, uma grande carta, né? Capítulo 5, verso 8, ele vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não morreu, né, por pessoas boas. Nem eu e nem você somos pessoas boas. Basta que olhemos para dentro de nós, no nosso coração, e saberemos o quão pecadores nós somos. Mas assim Deus nos amou, e ele provou isso, dando o seu Filho único para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então quem ama tem que provar que ama. Deus diz que nos ama, e ele provou o seu amor por nós, dando o seu Filho único para morrer na cruz pelos nossos pecados. Você ama a Deus? Você ama o próximo? Como que você tem provado isso? Você tem condições de provar que realmente você ama? Então, eis o desafio desse tema para nós, né? Porque ele me amou, né? Então, eu também preciso amá-lo e eu preciso provar isso. Terceira lição que aprendemos aqui, que o mundo precisa
urgentemente conhecer o amor de Deus. Ainda, o mesmo apóstolo, apóstolo João, que é chamado também de apóstolo do amor, ele disse nessa primeira carta, capítulo 3, versos 16 a 18: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de fato e de verdade. Então, dizer que amamos e fechar os olhos, fechar o coração para as pessoas, está provando que não amamos. Então, nós precisamos provar que amamos as pessoas nos preocupando com elas. As pessoas precisam de alimento, precisam de carinho, precisam de cuidado, Mas sabemos que a maior de todas as necessidades de uma pessoa é espiritual, porque resolvendo o espiritual, resolve quase todas as outras questões. Então, milhões de pessoas se encontram em trevas, milhões de pessoas estão andando em direção ao inferno, precisam conhecer o Evangelho de Cristo. E qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer? Devemos comunicar a essas pessoas a mensagem do Evangelho. Se eu não prego o Evangelho, eu não estou demonstrando que amo as pessoas. Estou permitindo que elas estejam indo para o inferno. Não estou me importando com o futuro dessas pessoas. Então, o maior de todos os desafios é apresentar para o mundo o amor de Deus. Esse amor que cuida, que restaura, que salva. Basta olharmos ao nosso redor os fatos ocorridos no dia a dia e chegaremos à conclusão que a maior de todas as necessidades que uma pessoa tem é de conhecer a Deus e, consequentemente, o seu amor. Por que dizemos isso? Porque a maior parte dos problemas que o mundo enfrenta é consequência da falta de amor a Deus e amor à sua palavra. E também amor ao próximo. Por que as pessoas roubam? Por que matam? Por que destroem? Por que traficam drogas? Por que são corruptos? Por que maltratam a família? Por que tantas esposas assassinadas? Por que tantos filhos abandonados? Por que prisões cheias? Simplesmente pela falta de conhecimento de Deus e do seu grande amor. Só isso, Esse é o problema, que as pessoas são egoístas, odiosas, maltratam, xingam, blasfemam, porque não conhecem a Deus e não conhecem o amor. O apóstolo João está dizendo que quem não conhece a Deus não ama. E quem não ama, maltrata. Então, não ama a si próprio, não ama o próximo, não ama. Quem não conhece a Deus não ama ninguém, nem ama a si próprio, nem ama a sua família. Então, a maior necessidade do mundo hoje é conhecer o amor de Deus. E a quarta lição que nós aprendemos aqui é que nós somos devedores. Temos uma dívida. Se Ele nos ama, porque Ele nos amou, e isso é verdade, Deus provou e prova que nos ama, então nós somos devedores. 1 João capítulo 4, o texto que lemos está claro. E nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. No momento que cremos em Jesus, abrimos o nosso coração para Jesus entrar, então nós passamos a conhecer o amor que Deus tem por nós. Nós admitimos, que a morte de Jesus foi por amor a nós. Então Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha que coisa linda.
Nisto é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós seremos, né, ou somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então esse texto é uma riqueza para nós, mostrando que Deus é amor, mostrando que aquele que ama permanece em Deus, e Deus permanece nele, e o amor é aperfeiçoado em nós, né? Então esse texto mostra que quem ama não tem medo. E as pessoas hoje vivem cheias de medo quanto ao futuro, quanto à eternidade, porque não conhecem Deus e não conhecem o amor de Deus. E então, meus prezados, precisamos entender o amor de Deus por nós. Nada pode nos separar desse amor, né? Porque separar do amor é a mesma coisa que separar de Deus. Se uma pessoa não ama, ela não tem Deus. Ela pode ser religiosa, pode ter uma igreja, uma religião, frequentar a igreja, mas ela não tem Deus, né? Então é diferente. Vida cristã é diferente de vida religiosa. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, de 35 a 39. Então, uma pessoa que ama a Deus, nada poderá separá-la de Deus. Nada o separará desse amor de Deus. Então isso é importante para nós. Então uma das maneiras que nós podemos demonstrar o nosso amor a Cristo é pela fidelidade a Ele e a sua palavra, sendo fiéis a Ele. Não permitir que nada nos separe dele. Nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então precisamos demonstrar o nosso amor tendo firmeza, firmeza na palavra, firmeza em nossas convicções espirituais, em nossa fé, em nosso testemunho, né? Então precisamos estar firmes nessas coisas todas. Porque às vezes a pessoa diz, eu amo a Deus, eu tenho Jesus, mas não tem nenhuma firmeza, nenhuma convicção, nenhuma fé, não dá bom testemunho, né? Então nós precisamos ser pessoas firmes, né? Firmes em nossas convicções espirituais, precisamos crescer em nossa vida de fé, precisamos testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, por causa deste amor, que nós nos sentimos devedores. E mais uma vez, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos devedores a Deus, porque ele nos amou primeiro, né? Então nós estamos numa condição de dívida para com Deus. Romanos capítulo 1, versos de 14 a 16 diz, pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma.
Pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu quanto do grego. Pois eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto aos sábios como aos insensatos. Eu sou devedor e não posso ter vergonha de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então nós somos devedores para com todas as pessoas que ainda não ouviram o evangelho de Cristo. Não há justificativa, né, pela falta de testemunho. Não há justificativa. Não há justificativa pela negligência na pregação do evangelho. Como justificar isso diante de Deus? Então, todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. E nós que conhecemos a Deus, devemos ser impulsionados por seu amor. Devemos falar desse amor. Há milhões de pessoas que não conhecem o amor de Deus. Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Amem as pessoas. E quem ama, faz. Quem ama, prega. Quem ama, testemunha. Quem ama, fala de Deus. Quem ama, né, como disse o apóstolo Paulo, quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Então, uma das maneiras que eu demonstro, né, o meu amor ao próximo é compartilhando com ele a mensagem do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu não prego o evangelho, eu não estou dando provas de que eu amo a Deus e de que eu amo o próximo, né? Se eu amo a Deus, quem ama a Deus ama o próximo. É o que João está colocando. Se você diz que ama a Deus, não ama o próximo, você é mentiroso. E a verdade não está em você. Então, quando nós amamos a Deus, somos revestidos desse amor pelo Espírito Santo que habita em nossos corações, e assim nós nos preocupamos com as pessoas e pregamos a elas o evangelho, porque nós somos devedores a todas as pessoas, né? E nós precisamos então ter cuidado com isso. Então, nós aprendemos através desse tema, né, porque ele me amou, né, que Deus é uma fonte inesgotável de amor. Também aprendemos que o amor exige provas, exige ações, e nós precisamos amar o nosso próximo, precisamos amar todas as pessoas deste mundo, né? Também as pessoas precisam conhecer o amor. Se eu conheço, eu preciso compartilhar desse amor. Então, a maior necessidade, talvez o maior problema do mundo hoje é não conhecer o amor de Deus, e por isso o ódio está tomando conta de todos os setores da sociedade. O egoísmo, né, a corrupção, né, o pecado está tomando conta de tudo, né, porque as pessoas não conhecem a Deus. Então precisamos aprender que o mundo precisa conhecer o amor de Deus. Precisa conhecer o amor de Deus. E também precisamos entender que nós somos devedores, né? Nós temos responsabilidades para continuar levando a mensagem do evangelho para todas as pessoas que vivem à nossa volta. Nós somos devedores a todos os povos e nações do mundo, a todas as etnias que vivem nesse Brasil. Somos devedores para com os ciganos, os indígenas, os quilombolas, somos devedores aos refugiados sírios, africanos, né, aos refugiados venezuelanos. Nós somos devedores. Nós devemos a essas pessoas o nosso testemunho, o nosso amor e o nosso compartilhar do Evangelho de Cristo para com todas essas pessoas. Portanto, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude neste dia e você possa, de fato, ter o amor de Deus em seu coração e manifestar, provar esse amor, né, compartilhando o Evangelho
com as pessoas que vivem à sua volta. Comece dentro de casa com a sua própria família. Que Deus, pois, nos abençoe e nos ajude a entender que Deus nos amou, né? Porque Ele me amou. Eu tenho responsabilidades aqui neste mundo como servo do Senhor. Amém.